Eu quero fazer um relato referente ao livro A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Eu não sei como é que é a pronúncia, Tolstói ou Lev, enfim, é o nome russo, e aí já fica um pouco difícil. Mas eu tive uma experiência muito forte com esse livro, e eu não esperava esse tipo de experiência porque é um livro curto. Salvo engano, são 70, 80 páginas. Para a literatura, esse é um livro muito curto e eu não esperava um impacto tão forte em tão pouco tempo. Então, eu tenho alguns relatos que eu vou fazer sem spoiler antes e com spoiler. E aí, se for do seu interesse consumir esse tipo de obra, fica a recomendação. Quando eu comecei a ler, eu percebi e não tem como você também não fazer esse tipo de comparação com o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. É um livro que os dois em questão vão trabalhar a temática não necessariamente da morte, mas do processo de perder a saúde, o processo de estar morrendo e a crueldade, a parte fria de você experimentar esse tipo de coisa. Os dois livros, eles trabalham essa temática, mas finalizam de formas muito diferentes. E isso é muito bom, porque eu paro para pensar, quando eu estava lendo, o quanto que esse processo é difícil, o quanto que esse processo, um dia que vai chegar, esse dia vai chegar para todo mundo, sabe? Eu que sou uma pessoa que trabalha na saúde, no setor de saúde, eu percebo que, assim, a tendência da vida é a morte. A tendência de nascer é estar morrendo. Aos poucos a gente vai se esvaindo com essa coisa impressionante e difícil de metrificar chamada vida, né? O que é vida? O que a gente pode extrair dela? Mas isso é uma temática mais complexa. Mas é um livro que me faz pensar muito no processo de se esvair a vida. Quando eu estiver envelhecendo, quando eu for estar nesse processo de ou perder a saúde, ou num acidente, ou o que for que a vida me reserve para chegar ao fim, eu pretendo fazer uma comparação do que eu posso fazer nesse quesito. E nossa, como essa comparação é difícil de fazer, porque é uma temática tão fria, como os autores russos em geral, eles são tão mórbidos, entende? Eles não chegam nem a ser tão trágicos quanto os gregos, porque essa parte trágica, o nome da literatura greco-romana, e eles não chegam nem a ser tristes, né, no quesito de uma novela ou de uma fantasia que busca somente finalizar com um personagem assim. A melhor palavra que eu encontrei para definir esse tipo de livro é a morbidez da vida. É como a vida, em geral, ela tende a ser mórbida. Você tem sim os seus prazeres, você tem sim os momentos de grandeza, mas em geral, muitas das coisas não têm sentido. É a gente que busca o sentido. Muitas das coisas que acontecem, elas não têm uma volta por cima, como a história de quadrinhos. Um herói que passa por um processo bem metrificado para poder superar um vilão ou um mal, e ele passa. Eu vejo o quanto que esse tipo de comparativo com a vida justamente você não sabe o que você tenta buscar alguma coisa, nesse processo você pode, e a maioria das vezes você acaba não superando, porque eu não falo num quesito básico do tipo, vou pagar as minhas contas ou vou resolver uns problemas de casa, mas e os problemas mais sérios, doenças terminais, câncer, algumas coisas que fogem da nossa alçada de vida. Como que a gente pode trabalhar esse tipo de coisa, entende? Como isso é difícil, como a gente tem muita liberdade e ao mesmo tempo pouca liberdade sobre a vida. É um livro que me faz pensar muito sobre essa temática. Então, até esse momento eu tenho um paliativo do que é, mas o processo, o livro mesmo, o que acontece, eu vou compartilhar agora. Então, se você quer ler só por esse paliativo, recomendo muito a leitura. Você mata em 1-2 dias, mas eu não estou conseguindo esquecer. Então é isso. Então vou contar agora o que acontece no livro. Ivan Ilitch,
ele é um advogado, ele trabalha nessa área que é muito bem paga, mas ele é um cara que, ao meu ver, ele é muito, não egoísta, mas ele tem um senso moral muito duvidoso. E ele está justamente numa área que é muito requisito esse lado humano, né? E você percebe que a própria área não é muito assim, entende? Então, você vai percebendo pelos relatos iniciais, e tá no título do livro, não é spoiler, que Ivan Ilitch morreu. Então, o livro vai tratar do que é esse acontecimento. Quando Ivan Ilitch morre, os relatos dos colegas, amigo, nem amigo que é, mas colegas, é como eles vão se aproveitar disso. Como a mulher vai se aproveitar da pensão da morte dele. Como um amigo lá vai se aproveitar da posição que ele tinha alcançado. E esse tipo de relato é muito frio, já de começo. Mas aí você vai ver a vida dele. E a vida dele, meu querido, a vida dele é complicada, triste ao final. Então, o processo é até que tranquilo. Ele vai crescendo, galgando na área de advocacia até se tornar... eu não me lembro ao certo a posição máxima dessa área de advocacia. Acho que era juiz, se não me engano. Se tornar o juiz, ganhar bem, porque eu, salvo engano, era 5.000 rublos que ele informava. E comparando com a realidade do Crime e Castigo do Dostoiévski, 5.000 rublos parece ser coisa pra caramba. Então, mesmo não sabendo, parece ser muito. Então, assim, ele consegue isso e ele sofre um acidente. Eu não prestei muita atenção nessa parte da leitura porque eu fiquei um pouco impactado depois, com os outros acontecimentos. Mas até onde eu entendi, ele bate o colo, a lateral da barriga, e acaba sofrendo de uma condição que eu, confesso, não prestei muita atenção, e eu acho que não é necessariamente importante, mas houve um impacto, houve um acidente que aos poucos vai matando ele. Então, a partir desse momento, você vê a degradação de Ivan Ilitch, o quanto que ele vai morrendo no processo. E ele vai se esvaindo, vendo que ninguém entende ou ninguém quer entender ele, porque a dor, ela vai consumindo. E é interessante a escrita do Tolstói, que ele trata às vezes da dor, né, do que ele está sofrendo. O Ivan Ilitch, ele vai progressivamente tendo essa dor aumentada, até o ponto que o Tolstói, ele relata como se ele estivesse vendo uma figura. Então, imaginando que ele está na cama, vendo a figura da dor, como se fosse uma pessoa olhando para ele, e olhando fixamente para ele não se acomodar, porque aquela dor tá ali presente, existindo. Eu acho essa parte da escrita, achei sensacional. Nossa, eu nunca tinha visto nada parecido. E no processo dessa degradação, você vê que, né, a esposa dele, ele basicamente casou por conveniência. A área que ele foi trabalhar, se dedicou a vida inteira, é uma área muito substituível, assim como o concreto trabalho. E também me diz muito sobre trabalho, o quanto que a gente deve separar o trabalho da nossa vida pessoal, mesmo que a gente ame, que a gente goste, porque, assim, para ser substituído é um pio. Você não é insubstituível. E isso é um negócio que pega, porque você não é nesse quesito, nessa área, mas como família, como amigos, você nunca vai sair da memória deles, você nunca vai ter deixado de ter feito alguma coisa boa que possa ser de fato retornável. E é justamente esses pensamentos que fazem o Ivan Ilitch entrar em arrependimento. O que ele dedicou a vida dele inteira, ele se dedicou para a advocacia, mas estão tratando ele, né, que nem um lixo, ó, sai daqui. O pessoal já quer roubar a vaga dele, os colegas, né, que se chamam de amigos, eles só atuam na parte social, entende? Então, é um livro, assim, que vai pegando aos poucos. E os relatos do Ivan, mais para a parte do final, e aí já vão me aproximando do que é o processo,
porque é um livro curto, né? Eu já contei boa parte da metade do livro, né? Metade pro final. Quando vai se aproximando do final, aí que é o baque. Por quê? Ele tá morrendo, gritando de dor, e ele sente esse incômodo que ele gera nas outras pessoas. Mas o auxiliar, né? Eu não sei se é um serviçal que ele tem, é uma pessoa cheia de vida, uma pessoa que é um cuidador, propriamente, lembrei, um cuidador. É uma pessoa cheia de vida, que não faz as coisas lá porque tem que fazer ou por conta da grana. É uma pessoa que realmente se importa com a pessoa que ele está cuidando. E tem até um relato legal que é o simples fato de o próprio Ivan Illich de subir as pernas, né? Ele pede para que o cuidador suba as pernas dele e fique lá, trocando uma ideia, conversando. Por algum motivo ele fala que não sente dor nesse processo, apesar de eu entender na leitura que o relato da dor, ela não é que ela some, mas que talvez seja uma associação com o fato dele conversar com esse cuidador e sentir esse processo de vida. Então, é pesado, sabe? É um livro denso, sabe? Você lê cada página e você vai falando, nossa, você vai se comparando. E eu acho que é essa a intenção do Tolstói, de você ver uma vida sendo degradada e ter sido entregue uma vida inteira a um processo que não fazia sentido, mas que você tem a chance, por você ler, de fazer diferente do Ivan. Então, vai se aproximando do final e é até bonito, porque assim, 99% do livro inteiro ele vai relatando esse arrependimento, essa dor, esse sofrimento, e no final ele tem uma visão de que a dor sumiu, não porque ela de fato sumiu, mas porque o entendimento dele da morte não é como se finalizar todo o ciclo, mas sim uma parte da vida. Então é complicado explicar um sentimento, mas é justamente naquele processo que eu vi o quanto que a vida deve ser medida em passos, o quanto que eu tenho que dedicar em passos muito minuciosos, porque é fácil, a tendência da sociedade é levar para um lado que no final das contas a gente vai chegar em arrependimento. Então, assim, esse é meu relato. Perdão, às vezes eu tenho que pausar aqui porque tem carro. Esse é meu relato sobre o livro. É um livro denso, é um livro que eu recomendo, é um livro que me faz pensar muito sobre o que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu vou fazer no final, caso isso aconteça, caso eu morra de dores, caso eu veja que tudo está se desvaindo na minha vida, apesar de não ver isso agora, mas que é um lembrete que eu devo cuidar, sempre. Cuidar, planejar, metrificar, fazer o possível para que essa boa vida, né, que todo mundo quer, e apesar de a gente não saber o que é do desejo de todos. Então, é isso. Recomendo a leitura, é uma ótima leitura e fez eu chegar ao ponto de, nessa pequena caminhada, querer tirar essas ideias e tentar falar um pouco da minha experiência do que é ler A Morte de Ivan Illich. É isso. Valeu e tchau.